Eu não vejo culpa alguma nesse homem para condená-lo. Essa foi uma afirmação feita por Pôncio Pilatos. O homem era responsável, nada mais, nada menos, do que o julgamento que atravessou os séculos e ecoa até hoje. Jesus Cristo, ele fez uma oitiva com Cristo, após a interpelação, ele chega à conclusão de que Cristo era inocente. E mesmo sabendo da inocência de Cristo, ele pronunciou Jesus. Ele lava as mãos e diz que não havia culpa, mas ele ouve o clamor popular e envia para ouvir o povo. É o juiz populista, né? É aquele juiz que não tem coragem de enfrentar a população. Ele segue a população mesmo sabendo que ela está errada. Essa é uma profissão que exige muita coragem. Você tem que ter coragem de seguir pelo certo. Claro que era inevitável. Nós fomos beneficiados com essa injustiça aos nossos olhos humanos. Claro que aos olhos de Deus aquilo ali era o certo a ser feito. Matamos Jesus e salvamos a humanidade. A pergunta que eu quero fazer para você hoje: e se Deus quiser te matar para salvar a humanidade? Você está pronto? E se Pôncio Pilatos lavar as mãos? E se o Estado cometeu uma injustiça com você com a permissão divina? Você está preparado? No direito brasileiro existe um princípio que eu acho que ele é meio paradoxal. É o princípio indúbio pro società, na dúvida em prol da sociedade. No caso de Cristo, isso é bem pior porque Pilatos não tinha dúvida. Bom, Pilatos estudou para fazer julgamento, alguns juízes também estudam para isso. A sociedade, a maioria é leiga nesse assunto de julgamento. Mas ela não é burra o suficiente para saber que na dúvida você absolve, você não condena. Como assim dúbio pro società? Que dúvida é essa que vai para a sociedade? Não. A sociedade entende que uma sociedade justa, ela não condena com dúvida. Não pode pairar dúvida. É 100% de certeza. Você tem que ter certeza. Você não pode cometer injustiça. O que te diferencia do criminoso e do justo é justamente isso. No crime, nós sabemos como é que funciona. Na dúvida, mata. Mas o que te torna diferente é isso. Na dúvida, você absolve. Uma sociedade justa, indúbio pro società, na dúvida, absolve. Nunca condena. A reflexão, então, que eu deixo é essa. O que você acha desse princípio indúbio pro società? O que você acha da pronúncia de Jesus por Pilatos, sem dúvida alguma, entregá-lo à morte? Eu vou fazer uma analogia com o que acontece nos dias atuais, e você tem que ter coragem para dizer isso. Conheci pessoas que morreram como traficantes sem nunca terem traficado. E não foi ninguém que me contou. Eu vi acontecer. Então, é muito perigoso você condenar na dúvida. A sociedade, ela tem que ser justa. Então, esse princípio, ele não se enquadra no conceito de justiça, porque se tem dúvida, é óbvio o que tem que ser feito. E o princípio fala justamente disso. Na dúvida, a favor da sociedade. Como que uma sociedade justa vai estar a favor de você condenar o inocente? O que você acha disso, Tiago? Esse indúbio pro società, concatenando com o julgamento de Cristo, que não pairava dúvida alguma que ele era inocente, e mesmo assim ele foi pronunciado, recebeu a lei marcial e morreu por isso. Eu acho que esse é um pensamento que a gente
que já é bem explorado, né? Se a gente for entender o que a filosofia do direito vai dizer, a gente citar alguns dos grandes filósofos, o Luigi Ferrajoli, por exemplo, a gente tem um conceito de pensar que a justiça só pode ser empregada mediante a confirmação de todas as provas que aquele réu foi apresentado diante da lei, né? Diante do que foi definido. Ou seja, quando eu apresento uma prova dúbia ou há dúvida alguma, esse Luigi ele já vai representar isso de forma muito precisa, até quando ele começa a descrever isso, de dizer, não é possível punir esse homem porque há dúvida uma sobre esse assunto. E engraçado que quando a gente fala isso, parece que é uma coisa de um pensamento moderno, mas quando a gente vai voltar a isso, e a gente vai pegar um dos livros que é onde eu gosto mais de navegar, que é a Bíblia, e aí Deuteronômios, até separei aqui para ler para você, que é Deuteronômios 19:15, e disse assim, uma só testemunha não se levantará contra alguém. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas não se estabelecerá o fato. Ou seja, até mesmo na Bíblia, sabe? Tipo, se a gente fosse pensar como era aquela sociedade, uma sociedade muito mais primitiva, estava se desenvolvendo em leis, você estabelece esse movimento em que até aquela sociedade, que era uma sociedade que estava vivendo no deserto, se estabelece dizer, olha, levantou uma pessoa, 2 ou 3, mesmo assim a gente não pode condená-lo se não há uma prova real do fato. Você entende que essa grande questão não foi pensado, não é um pensamento que se parte de agora, é um pensamento que parte de um tempo já. A humanidade se debruça sobre esse pensamento. E quando a gente se inclina, como você falou, a um pensamento populista, onde eu me entrego a uma reação da população ou da mídia ou de qualquer outra forma para tomar uma decisão, eu ignoro completamente o senso de justiça e o senso de direito. Entende? Eu acho que, assim, existe sim uma barreira que está sendo forçada foi forçada para que alcançasse um objetivo. E será que esse objetivo foi feito por inocência ou por medidas... Interesses difusos. Pode ser. Entende? E você, Diego, o que você acha desse julgamento? Então, eu vou entrar mais na área religiosa, a parte da Bíblia, né? Assim, isso era algo que precisava acontecer, a morte de Jesus Cristo. Talvez dessa maneira, não sei como que foi planejado, mas realmente, se a gente olhar sobre um julgamento, a qual pega um criminoso e coloca do lado de uma pessoa que não tem condenação nenhuma, só que a sociedade, naquela época, ela já estava sendo tão influenciada pelos líderes religiosos daquela ocasião, e eles começaram a incitar, quando a palavra vai dizer, eles começaram a incitar para crucificar Jesus e libertar um criminoso temido por aquele povo. E quando a gente vai para a Bíblia, trazendo para a nossa vida, em Isaías 53:5 vai dizer, a parte B vai dizer, o castigo que nos traz a paz, algo que nos traz a paz, recaiu-se sobre ele naquela ocasião. Era um propósito divino, já vinha sendo profetizado desde Isaías. Porém, a sociedade, sabe, ela colocou ódio na crucificação de Jesus ao gritar para crucificar ele, que ele deveria morrer mesmo. Alguém que veio trazer a salvação, a paz, estava sendo crucificado. Ele precisava morrer pelos nossos pecados. Mas é como se a sociedade estivesse gostando de ver ele sofrer. É um espetáculo, né? Exatamente isso. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre tudo que ele sofreu. Hoje nós somos sarados. A gente estava conversando um pouco antes aqui, só que hoje nós temos a ideia, nós sabemos tudo que foi feito, o propósito divino, o propósito de Deus, que ele morreu pelos nossos pecados, só que quando hoje nós escolhemos outro lado, quando a gente negligencia aquilo que ele fez por nós, é como se a gente estivesse realmente negando a Jesus Cristo, como Pedro fez, e também como se a gente estivesse gritando para Barrabás, para soltar ele, como se a gente jogasse no lixo tudo que ele fez por nós, né? Então, assim, olhando para esse lado bíblico, a gente sabe que é um plano de Deus maior acima de tudo, só que a gente vê um ódio naquela população que queria ver realmente ele sofrer por aquilo que ele pregava e que ele fazia. É interessante isso que você disse, isso me fez lembrar de um raciocínio que eu sempre penso assim, sabe? Que antes de cometer o pecado, a gente já nasce sabendo que está partindo para o pecado. E é como se nós estivéssemos lá ao pé da cruz falando todo santo dia, crucifica-o, né? Crucifica-o. E é verdade, toda vez que você pensar em pecar, conscientemente,
voluntariamente, lembre dessa frase que eu vou te dizer agora. É como se você estivesse dizendo lá ao pé da cruz: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Sabe? Todo dia que você pensar em errar, em pecar, você vai se aproximando da morte e vai crucificando o Mestre todo santo dia. Claro que quando ele estava sendo morto, ele dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Como o profeta falou aqui, Diego, a sociedade estava enfurecida com Jesus Cristo. Achava que ele quebrava aquelas reis, aqueles paradigmas lá dos fariseus, que era o que eles aprenderam desde criança, e via ele como um criminoso. Estavam com ódio dele, mas ele estava sendo morto e falando: crucificam. Eles falando crucificam e ele falando: Pai, perdoa. Eles crucificam e Pai, perdoa. Sabe? E é isso que você tem que entender. Talvez esse perdoa dele seja um motivo para você parar de pecar. Para você saber que ele te ama, mesmo você odiando ele. Mesmo você com ódio, com raiva, sabe? Parece que a sociedade, como ele disse, ela estava atrás de justiçaria, ela não queria saber de justiça. Sabe? Eles eram justiceiros. Ele não queria saber de justiça. Eles queriam saber de vingança. E hoje não é diferente. Tem entrado nas igrejas, na sociedade, um ódio contra as pessoas para que se vingue das pessoas. Não é sobre vingança, é sobre justiça. Não existe justiça fora do perdão. Essa é a única justiça que existe. Enquanto as pessoas vão te matar, você está clamando para Deus perdoar. Você pensa nessa linha também, Varão, ou não? De que acho que eles estavam atrás mais de justiçaria do que uma justiça real, que é o perdão, né? É porque acho que as pessoas têm uma confusão muito clara, né? Quando a gente entra nessa parte de justiça, que eles acreditam que fazer juízo de algo, eles criam juízo de algo para aceitar sua própria justiça, né? E quando você fala em relação a Cristo, você vê Cristo apresentando ele fazendo justiça, ou sendo justo, para que a justiça seja feita pelo próprio Deus, né? E é uma discrepância gigante, porque a gente acaba por julgar alguém para que eu me sinta injustiçado. Ele entrega a justiça para que o próprio Deus julgue tudo isso. Eu acredito que, como o Diego falou, houve um momento em que o povo clamou por justiça, mas uma justiça que eles queriam, uma justiça para satisfazer as vontades próprias, não algo real, sabe? É o movimento de manada, não sei se eu posso ser mais claro que isso, sabe? Onde eles foram citados por alguns líderes que distorceram aquilo que foi apresentado e, de repente, eles se apresentam ali, muitos deles não sabiam nem o que estava acontecendo, não tinham informação suficiente, não foi lhes apresentado, porque, ao contrário do que a gente acredita, não tinha esse acesso livre, o Sinédrio era um lugar fechado, os fariseus conversavam entre si, eles apresentam a prova e eles começam a ser em citação, e o juiz Pôncio Pilatos, que estava ali naquele momento, se vê pressionado. Afinal de contas, imagina, uma das maiores manifestações religiosas, que era o fariseísmo naquela época, se levantando contra o Império Romano, que já estava enfraquecido naquela época, ali naquela região. E aí uma revolta em Jerusalém seria péssimo para Pôncio Pilatos. Então ele vai e se entrega a um movimento populista para entregar o inocente. E aquele povo, ele só repete um discurso que, na verdade, foi implantado sem a análise real do que aconteceu. Porque quando você vai vendo isso posteriormente, há até um apagamento de Barrabás. Barrabás não é mais mencionado em quase lugar nenhum. Ele não é, sabe, na história ele some porque ele, de fato, embora tivesse sido apresentado como terrorista, ele, de fato, ele foi só utilizado como cortina de fumaça, sabe? Para somatizar aquilo que ou seja, esse cara,
esse cara contra esse cara, lógico que esse é melhor. Esse cara tá fazendo o quê? Ele tá blasfemando contra Deus. Você entende? Foi todo um processo sendo criado para que o Cristo fosse apresentado como algo a ser negado, como ele falou. E hoje em dia a gente continua fazendo isso. O Cristo hoje é apresentado como algo a ser negado, é algo antigo, retrógrado, sabe, algo que pode ser esquecido. Mas ele se apresenta como algo tão atual, quando ele diz na cruz, né, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. E eu digo que o maior julgamento que ele faz olha só que loucura, que ele apresenta assim, eu entendo o porquê vocês estão fazendo, sabe, tipo, vocês não entendem porque estão fazendo, mas eu entendo, e por isso eu absolvo vocês. Acho muito profundo. Essa é a justiça, né, verdadeira, é o perdão, né? Embora ele tivesse sendo morto, ele estava perdoando. E você colocou isso muito bem, né? Ele fala, né? Vocês não sabem o que fazem, né? E por isso ele roga ao Pai, né? E esse negócio de ódio e tal, como você bem citou, aquilo foi preparado. Veio toda uma preparação antes, preparando o povo para aquilo. Aquilo não surgiu do nada. A maioria, como ele falou, não tinha acesso. Não tinha acesso. Hoje a galera inflama o povo, cara. Chega ali, joga a pimenta e o povão, às vezes, na maioria, é leigo. É igual ele falou, efeito manada, cara. Aí o cara taca a gasolina, o outro vem, risca o fósforo e vai todo mundo atrás, né? Eu achei muito interessante essa colocação sua, concatenando ali com o senso de justiça, igual você citou muito bem. Não existe, cara, a justiça fora... A nossa justiça foi provada na cruz. É a vingança, é o ódio. Tem que morrer. E Deus veio e falou, não, a justiça genuína é o perdão. Essa é a justiça real. É necessário perdoar. Ah, mas você perdoaria? Às vezes, essas atrocidades. Eu creio que isso já foi provado que é possível, né? Então, é isso que eu queria deixar, galera. Não existe justiça fora do perdão. Eu achei muito interessante esse tema, porque fala de justiça, também de injustiça. Isso depende muito do olhar, né? Se você vai olhar com o olhar de Deus, se você vai olhar com o olhar humano. Ao olhar humano, claro que foi injusto, porque, né? Mas ao olhar divino, foi justo porque morria um, salvava a humanidade. E isso ficou bem explícito aqui, bem esclarecido. Eu gostei muito da colocação de ambos, porque ficou... Não pairou dúvida, né? Se você tinha alguma dúvida sobre isso, eu tenho certeza que agora você não vai ter mais.